Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, com um assunto muito importante, Halford Mackinder, para além do Heartland. Ou seja, vamos pensar um dos pais aí da geopolítica para além de sua teoria principal, que é a teoria do Heartland. Bom, esse título me deixou até um pouco pensativo, porque na verdade ele dá a entender que Mackinder, né, é um vídeo para falar sobre aspectos que geralmente não são falados sobre Mackinder. Mas, no fundo, quase nada é dito sobre Mackinder, né? Quer dizer, nós temos aí dentro da academia, na universidade, pessoas que trabalham segundo suas teorias, seus métodos, né? A partir de seus modelos de investigação e do seu modelo principal, né? A teoria geográfica da história, a maior generalização da geopolítica, que é o Heartland. Mas mesmo esse termo, né, mesmo esse conceito, mesmo essa generalização, ela é pouco conhecida, de modo que quando a gente fala Mackinder para além do Heartland, dá a entender que Heartland é muito conhecido e que nós vamos falar de aspectos desconhecidos. Bom, no geral, a obra do Mackinder no Brasil é pouquíssimo conhecida. Isso também se deve ao fato de que nós não temos muitas das suas obras traduzidas. Nós temos um texto ou outro, ou na verdade a gente tem os comentadores, que é geralmente o que salva os estudantes na hora de entender autores que nunca foram traduzidos. Mas claro que todo comentador, ele de certa forma acaba atraindo um pouco, né, a obra do autor, né? A originalidade da obra de um autor tem que ser lida no livro do autor, né? Mas, por exemplo, é característico, né? Principalmente os geopolíticos brasileiros tiveram muito contato com as obras de Mackinder através de alguns comentadores, como o professor Leonel Itaúsu de Almeida Melo, que escreveu o livro Quem Tem Medo da Geopolítica, que é um livro que vai tratar de teorias fundamentais, Alfred Mahan, Halford Mackinder, Nicholas Spykman, Kroll Rolshofer, terminando com Zbigniew Brzezinski. Bom, mas o Mackinder mesmo foram poucos os que leram, porque o seu livro Democratic Ideals foi traduzido recentemente para o português, nessa tradução da editora Ucitec, né, Ideais Democráticos e Realidade, um estudo sobre a política de reconstrução. Então, na verdade, o Mackinder ele é mais conhecido a partir dos seus comentadores e ainda por grupos restritos, que na geografia diz respeito principalmente aos pesquisadores na área de geopolítica, e olhe lá, né, ainda assim. Então, é um autor fundamental, que eu acho que vem crescendo principalmente por conta dessas traduções, por conta de novos pesquisadores que têm se atentado a essas teorias, que têm feito publicações nesse sentido, mas que ainda é um autor muito desconhecido. De certa forma, não é nem trabalhado no ensino médio. Né? Não faz parte do currículo da maioria das escolas, né? Não necessariamente trabalhar o autor, mas suas teorias elas não aparecem. Né? O Heartland não é um assunto que é discutido geralmente, né, em ensino médio. Apesar de que outros geopolíticos são, né? Como, por exemplo, quando a gente pensa um autor como Kroll Rolshofer, é um autor muito discutido, né? Assim, não diretamente, mas indiretamente no ensino médio, quando a gente pensa, por exemplo, a ideia de espaço vital e como o nazismo se apropriou da ideia de espaço vital na construção do Terceiro Reich, né? Então, assim, é claro que a gente não menciona, ou alguns professores até podem mencionar, e é um pensamento do Rolshofer a respeito da antiga teoria do Ratzel, né, que é o espaço vital. E, de certa forma, a gente pode discutir até algumas questões relacionadas a como o nazismo identificava o mundo a partir das pan-regiões, né? Por aí vai. Mas a geopolítica clássica, né, ela é deixada de fora. Né? Então, figuras como Halford Mackinder acabam perdendo seu espaço nessa discussão, a gente não discute, até porque talvez o nível de generalização que se peça para pensar a sua teoria vá além do que geralmente o ensino médio cobra, mas é totalmente plausível trabalhar esses autores no ensino médio, sim. A gente só não escolhe, né, por motivos políticos, né, por motivos de escolha política, a gente não escolhe trabalhar com esses autores. Né? O currículo é um elemento de poder dentro das escolas. Então, hoje nós iremos trabalhar esse autor, né, considerado aí por muitos um dos pais da geopolítica, né, me disputaria esse cargo com Alfred Mahan, né? Porque o Alfred Mahan é quem realmente surge como o primeiro nome da geopolítica, né? Que escreveu o livro A Influência do Poder Marítimo na História, né?
mas que não chegou ao nível de generalização como chegou o Mackinder, né? Então, é claro que ele pensa as questões históricas a partir do poder marítimo, é um teórico muito importante para a geopolítica estadunidense até hoje, mas o Mackinder, ele traz a maior generalização da geopolítica, que é justamente o Heartland. Bom, então esse vídeo, de certa forma, é para discutir o Mackinder em uma outra perspectiva. Quais são os outros pensamentos de Mackinder? Para além do Heartland, o que o Mackinder estava pensando? É claro que tudo que a gente vai pensar está de acordo com esse livro, Os Ideais Democráticos, né? Então, ideais democráticos e realidade. Então, é a partir desse livro que a gente vai pensar o conjunto de suas outras ideias, de modo que, de certa forma, essas outras ideias não estão desligadas da sua teoria principal, mas não necessariamente estão ali para falar do Heartland, ou seja, são contribuições da economia, são contribuições do seu pensamento político, do seu pensamento sociológico, filosófico, né? É importante entender Mackinder como esse geógrafo generalista, né? Já seria um primeiro ponto para a gente pensar, né? Esse geógrafo generalista que caminha por vários, né? Em vários sentidos. Nós vamos discutir isso mais à frente. Por agora, vamos tentar estabelecer, né? Uma breve biografia do autor, e eu vou comentar essa biografia de acordo com essa própria publicação, que realmente traz uma descrição completa. Então vamos lá. Então, olha lá, Halford J. Mackinder foi educador, geógrafo, explorador, advogado, membro do parlamento, economista e diplomata. Então, olha aí, quantidade de cargos, né, que o nosso grande geógrafo aí exerceu. Nasceu em Gainsborough, né, em Lincolnshire, Inglaterra, em fevereiro de 1861, né, ali no meados, então, do século XIX. Filho de um médico, estudou ciências no Epsom College e Christ Church, em Oxford. Ao concluir seu programa em Oxford, estudou direito em Londres. Enquanto lecionava na Christ Church, também ajudava a liderar incipientes extensões na universidade em Bath, Manchester, Salisbury e outros lugares, onde lecionou e conduziu tutorias sobre geografia física, né? Muito bem, então, olha aí, um currículo bem completo, né? Estudou ciências, estudou direito e lecionou, ao fim, geografia física. Isso é uma questão importante, porque como a gente vai ver, a geografia física tem um papel muito importante na teoria do Mackinder, e de certa forma a gente pode até discutir esse limite entre geografia física e geografia humana na sua obra. Eleito para a Royal Geographic Society, ele apresentou um documento para a sociedade em janeiro de 1887, intitulado Sobre o Escopo e os Métodos da Geografia. Então, isso daqui já nos diz respeito também que é um fato importante. O Mackinder tinha uma grande preocupação sobre o ensino da geografia e sobre a pesquisa em geografia, sobre a epistemologia geográfica, como pesquisar, como proceder, né? Então, também foi um grande contribuidor nesse sentido. Mackinder era um homem de muitas partes. Após 10 anos como diretor do Reading College, tornou-se diretor da London School of Economics, de 1903 a 1908. A gente vai ver também a importância, né, que o pensamento econômico surge em Mackinder. Por exemplo, nesse próprio livro, Mackinder vai discutir as questões relacionadas ao Adam Smith, ao pensamento socialista, por aí vai, né? Muito bem. Então, membro do parlamento entre 1910 e 1922, ele também foi presidente do Comitê Imperial de Navegação de 1920 a 1940, tornou-se conselheiro privado em 1925. Muito bem, então, além de participar, né, como pensador daquela sociedade, ele atuou, né, no parlamento. Então, ele atuou também pensando o conjunto e na prática efetiva das políticas daquela sociedade, o que torna um pensador muito mais completo, né? Porque uma coisa é você imaginar a sociedade numa universidade, outra coisa é você, de fato, participar da construção dessa sociedade, né? Então, muito importante, inclusive para os geógrafos, assumir esses cargos também burocráticos, de liderança, de planejamento, de atuação numa sociedade. Muito bem. Em 1904, Mackinder apresentou à sociedade um documento intitulado O Pivô Geográfico da História. Esse a gente tem traduzido, né? Aqui a gente acha facilmente esse texto traduzido no próprio site da USP, a gente consegue encontrar facilmente. É um texto curto, mas que resume boa parte da teoria do Heartland que ele vai desenvolver com muito mais profundidade nesse livro.
Neste artigo, ele primeiro ofereceu a teoria da área pivô, uma designação para a área central da Eurásia, protegida das potências marítimas da época. Então é exatamente isso. Ele chama primeiro de área pivô, depois é Heartland, depois em outro trabalho ele vai remodelando os limites desse Heartland, o que é uma questão também muito importante para a gente pensar hoje, que é o fato de que o Heartland ele não é não é uma unidade geográfica estritamente delimitada. O próprio Mackinder, quando era perguntado a respeito do Heartland, dizia: olha, é, não sei exatamente até onde vai, mas isso não importa, né? Eu apresento alguns limites, mas isso é um pouco fluido, um pouco plástico, né? Tudo bem, a porção oriental do Heartland passa ali pelos Cárpatos, muito bem. Mas qual a posição do Cárpatos? Bom, não importa. O importante é que a cordilheira delimita ali uma fronteira, certo? Então ele vai mudando, e hoje seria muito importante que a gente revisitasse a sua obra e reformular suas ideias, né? O Heartland ele continua existindo como princípio de método, mas ele não é mais o Heartland como a gente viu no Mackinder, porque, como a gente vai ver, porque faremos uma série de vídeos sobre o pensamento de Mackinder, o Mackinder considerava muito importante, um grande elemento de constituição do Heartland era justamente a técnica. E se a técnica muda, então os limites do Heartland mudam, certo? Então a gente vai ver como, na verdade, isso foi sendo transformado. Mas, na verdade, esse não é o assunto de hoje, né? Hoje nós vamos pensar primeiro essa biografia, trazendo uma coisa ou outra sobre o Heartland, mas a gente vai focar no conjunto de ideias que não necessariamente dizem respeito diretamente a essa teoria, né? Então ele publica essa primeira teoria da área pivô, né, para entender aquela região da Eurásia, que ele vai chamar de Hercules mais tarde. E, por fim, ele argumentou que o desenvolvimento do poder potencial dessa área poderia permitir que o poder continental que o controlava dominasse o mundo. Muito bem, então olha aí, né? A gente já percebe, por esse breve resumo, que sua teoria principal é o Hertz, né, já que vai ser mais pensada, né? Mas o que mais a gente pode tirar de proveito das suas ideias, né? Isso é muito importante. E o Mackinder, então, ele é um geógrafo que transita entre diversas áreas. Então, geografia física, advogado, é claro que o curso de Direito era um curso básico para todo mundo que queria se formar, né? Marx era formado em Direito, Milton Santos formado em Direito, Paulo Freire formado em Direito. Então, era um curso básico. A partir dele, esse curso era, na verdade, uma declaração de intenções do gosto pelas humanidades, né? Dali eu podia fazer qualquer outra coisa que eu gostasse, me interessasse. Então, fez direito, estudou ciências, deu aula de geografia física e também deu aula na escola de economia, né? Ou seja, é um pensador muito completo. Nós vamos perceber que o Mackinder ele transita entre diversas áreas e o seu pensamento assume uma complexidade que ultrapassa os limites de uma geografia estrito sensu. Quer dizer, ele pensa uma geografia muito mais ampla do que geralmente, convencionalmente, nós pensamos. E isso é importante, porque é um geógrafo que nos traz essa possibilidade de pensar uma generalização, né? Então, esse seria o primeiro fato. Já entrando, então, nos pormenores aí do vídeo. Essa seria uma primeira característica para a gente pensar o autor para além do Heartland, né? Primeiro, o fato de que Mackinder ele pensa uma geografia ampla, né? Uma geografia ampla que ultrapassa os limites, então, dessa geografia estrito sensu. Então, é uma geografia que não dispensa a filosofia, por exemplo. Então, por exemplo, nesse livro ele vai discutir a cultura, né, alemã. Ele vai pensar o super-homem alemão. Então, ele está pensando autores ali desse romantismo alemão de acordo com seus princípios filosóficos, inclusive. Então, é um autor que não dispensa a filosofia, é um autor que vai discutir questões de método e que, portanto, está ultrapassando ali os limites, né? A geopolítica do Mackinder é uma geopolítica mais ampla, pensada em termos mais amplos. Então, é muito importante a gente pensar que o Mackinder ele tinha essa tendência ao generalismo, a generalização. Ele era realmente um pensador generalista. Então, a economia, né? A gente vai ver que o Mackinder ele pensa muito nesse livro, por exemplo, o princípio da continuidade, essa questão da inércia na economia. Ele vai pensar essa inércia com um modelo de planejamento. Então, ele vai pensar como essa inércia ela leva a diferentes caminhos. Ele é um grande crítico, por exemplo, do laissez-faire, né? Do livre comércio. Então, o Mackinder ele traz, de certa forma, um espírito de uma geografia que é uma geografia que pode ser pensada
como a filosofia, né? Ele é, de fato, um geógrafo que não se resume simplesmente ele traz o auxílio das diversas ciências para pensar a sua área. E eu acho isso muito importante. A geografia ela tem uma plasticidade, né, como diria o Milton Santos, que faz com que a gente possa pensar os conceitos das outras ciências de acordo com a nossa área. Então, tudo bem a gente puxar a economia para pensar a geografia, puxar a psicologia para pensar a geografia, puxar a filosofia, porque a gente precisa, muitas vezes nós recorremos ao auxílio, né? Mas é claro que esse auxílio no sentido de potencializar a geografia, não de tornar a geografia uma ciência subsidiária. Quer dizer, não se trata do fato de que a economia vai explicar a geografia. Na verdade, a geografia ela utiliza esses conceitos para se fortalecer, de modo que ela faz essa transição, não é simplesmente pegar o pensamento econômico. Não, a geografia tem uma maneira de pensar economicamente. Então é muito importante, né, pensar o Mackinder como esse geógrafo generalista. E tão generalista que ele, inclusive, foi um crítico da hiperespecialização. Né? Ele era um crítico da hiperespecialização. A gente pode observar num dos prefácios desse livro, o comentário do Mackinder dizendo, olha, antigamente nós tínhamos elementos comuns de cultura, livros que diziam respeito, traziam a importância cultural da nossa cultura no amplo sentido, obras que eram compartilhadas, né, que físicos, matemáticos, geógrafos, cientistas políticos, estudantes do direito, ou de qualquer área que fosse, todos compartilhavam da leitura desses livros, né? E é que a ciência ela tende a uma hiperespecialização, a uma fragmentação. Mackinder via isso com um mau olhar, quer dizer, isso daqui, na verdade, é um grande problema para a gente pensar, inclusive a ciência, né? Mas se nós tivéssemos que fazer uma diferenciação, nós poderíamos dizer que a filosofia ela tende à generalização e, e as ciências à fragmentação. É claro que as duas trabalham com essas duas categorias e não tem muito como escapar, mas nisso há um conflito. Não é um conflito evidente. E aqui pensando na geografia, a hiperespecialização hoje na geografia, para a gente pensar junto com o Mackinder, para entender o potencial dessa sua crítica, é um problema. Por exemplo, a geografia física tem deixado de ser geografia. A geografia física tem se transformado em geologia, ou em meteorologia, ou em qualquer outra coisa, né? Ou em agronomia, né? Não propriamente em geografia. Porque a partir do momento, né, que eu tiro o homem da jogada, a partir do momento em que eu entendo que os meus estudos de geografia física têm um fim em si mesmo, e não no sentido de planejamento de uma sociedade, não no sentido de pensar os impactos sociais, não no sentido de compreender como essa sociedade se organiza, eu acabo fazendo com que a geografia física seja qualquer outra coisa, menos geografia física. Então, e isso é muito importante. A geografia física mackinderiana é uma geografia física preocupada com o homem, né? Não é uma geografia física hiperespecializada. Então, a hiperespecialização tem levado a isso, né? Muitas vezes a gente estuda os fenômenos em si, o que é mais característico das ciências biológicas, né? Entender a natureza em si mesmo. É claro que isso vai ser usado para dominação, que isso vai ser instrumentalizado, mas a geografia ela tem que deixar evidente. Meu estudo sobre climatologia para entender os impactos do clima numa determinada sociedade. Se eu estudo o clima por si mesmo, e não entendo quais são as relações com o homem, então não estou pensando geograficamente. A geografia demanda isso. Então, Mackinder é um desses críticos, e ele pensa, então, a filosofia sempre trouxe obras comuns de cultura, sei lá, o Leviatã, Thomas Hobbes, a Crítica da Razão Pura, do Kant, ou Shakespeare, né? Inclusive, em um determinado momento, Mackinder vai falar do Shakespeare, né? Então, são elementos comuns de cultura. Esses elementos comuns eles se perderam nessa hiperespecialização. Então, a tendência do desenvolvimento técnico-científico é hiperespecializar. E quando a gente perde de vista essa totalidade, a gente se perde um pouco na própria ciência. A ciência ela tem que trabalhar com hiperespecialização, né? É até um problema, muitas vezes, a gente estabelecer uma crítica da hiperespecialização na ciência, porque essa é a tendência da ciência. O problema é que a ciência ela tem que trabalhar também com a categoria de uma certa totalidade, não é? E por isso o contato entre ciência e filosofia é sempre a teoria do conhecimento. A ciência se comunica com a filosofia, é claro que ela se comunica em muitas outras áreas, né? Mas o contato mais evidente é a teoria do conhecimento, é a epistemologia. Esse é o contato. E a ciência, querendo ou não, apesar dessa tendência à hiperespecialização, ela não pode deixar de pensar a totalidade. Ela não pode deixar de pensar
num nível mais abstrato, num nível generalista. Então, ela tem que trazer essa generalização para pensar a própria ciência, porque a ciência ela se produz e se reproduz numa relação dialética entre totalidade e particularização, certo? É a mesma coisa para a geografia. A geografia, numa tendência à fragmentação, produz o que a gente chama de geografia regional. E uma geografia numa tendência de abstrações gera o que a gente chama de geografia geral. A geografia geral, ela não pode ser pensada sem a geografia regional. Nem a geografia regional pensada sem a geografia geral. Uma, dialeticamente, incentiva a outra, né, numa contradição, a se mobilizar. Né? Inclusive porque, às vezes, é difícil fazer essas mediações. Quando a gente pensa no sistema capitalista, numa totalidade, e a gente vai observar esse sistema regionalmente, a gente tem problemas, né? Porque ele assume características que são nacionais, que são regionais, que são urbanas, que são a níveis de diferentes escalas. E que, portanto, está sujeito à relação com as culturas, com as políticas, com a geopolítica, com a história daquele espaço, né, com o próprio espaço físico. Então, quando a gente pensa a questão da ciência em relação à generalização ou particularização, a gente tem que ter isso em mente. Uma coisa não vai se separar da outra. Ela tende à hiperespecialização, mas ela tem que ter uma base sólida de generalização. De onde caminhar? Essa generalização ajuda a gente a caminhar muito melhor, né, do que essa hiperespecialização. O que é um perigo para a geografia e para as ciências, não é? Bom, muito bem. Então, o Mackinder também era defensor nessa mesma perspectiva de um ensino que também fosse de uma base mais ampla. Então, por exemplo, é interessante pensar como o Mackinder ele influenciou a própria educação brasileira de geografia, né? Porque alguns autores brasileiros, como Delgado de Carvalho, eram leitores assíduos do Mackinder e pensaram a geografia mackinderiana para o ensino de geografia no Brasil. Né? Então, aplicaram um pouco os princípios de Mackinder nesse pensamento da geografia brasileira. Então, um ponto de contato importante, porque a gente pensar que o Mackinder ele não está influenciando a nossa geografia hoje. Redescobrimos Mackinder. Tudo bem, Mackinder ele ficou muito esquecido, né? Até principalmente por conta dos absurdos do nazismo. Né? A geopolítica ela foi instrumentalizada pelo nazismo, e, de certa forma, ela foi esquecida como a política dos estados maiores. Então, portanto, a própria tradição da geografia crítica tratou de esquecer a geopolítica. Né? Para a geografia crítica, a gente pode pensar vários autores da geografia crítica. Talvez o mais importante na área da geopolítica, dessa geografia renovada, seja, no Brasil, Vanderlei Messias da Costa. Né? Mas outros autores também pensaram essa geopolítica, como Antônio Carlos Robert Moraes, né, quando pensa a geografia do Brasil, né, a geografia portuguesa, a geopolítica portuguesa na colonização das Américas, né, divisão de Atlântico Norte, Atlântico Sul, e outros autores, por exemplo, André Roberto Martim, que é o professor de geografia política, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que trabalha nessas perspectivas e também faz parte de uma geografia crítica renovada. Mas fato é que, por conta do nazismo, e também por conta da geografia crítica, a geopolítica foi deixada de lado. A geografia crítica muitas vezes prefere trabalhar com outras categorias, por exemplo, imperialismo. Só que o imperialismo não substitui a noção de geopolítica. Até porque o imperialismo ele não necessariamente diz respeito, evidencia uma dimensão espacial. Ele é claro que é um fenômeno com uma dimensão espacial, até porque o que não está em lugar nenhum não existe, já diria Aristóteles, né? Mas a geopolítica ela traz à tona exatamente essa dimensão. Ela quer trabalhar com essa categoria, que é espacial. Então a gente não pode substituir geopolítica por imperialismo, são realmente coisas diferentes. E como a geografia crítica veio nesse sentido de marxizar a discussão, ela acabou entendendo a geopolítica, principalmente geopolítica clássica, que é o caso aqui do Mackinder, como um resquício de pensamento liberal, que pode ser excluído. Só que ao fazer isso, ela eliminou uma crítica muito importante e necessária. Né? A geopolítica ela tem que se renovar em outros moldes, dentro de uma geografia crítica. Então, a gente não pode simplesmente jogar o bebê junto com a água do banho, né? Como também disse o Rui Moreira. Né? A geografia crítica ela corre o risco de fazer isso muitas vezes quando esquece os clássicos. É de um pensamento liberal? Perfeito. O Marx não utilizou, o Adam Smith, o David Ricardo, o romantismo alemão, para desenvolver o conjunto das suas teorias.
né? Então, o Marx pega o liberalismo inglês, o romantismo alemão, o socialismo francês e cria uma coisa nova a partir da crítica. Criticar, eu só posso criticar se eu tenho uma referência para minha crítica. Eu não posso criticar o nada. Eu preciso, então, pegar esses autores clássicos e fazer e vasculhar. Falar o que, que há de bom aqui, o que, que eu posso utilizar, como Mackinder trouxe qual foi a contribuição do Mackinder, onde ele pecou, onde ele poderia ter melhorado, o que, que eu posso continuar utilizando. Que a gente pegar uma obra inteira de um autor, não uma obra que é uma obra científica, com qualidade, e jogar fora é um grande problema. A gente não pode fazer isso. A gente tem que vasculhar aqui os pontos de acerto, de erro, e botar para discussão. E isso que permite a gente continuar avançando o nosso diálogo. Né? Então, acabou, né? Então, isso tudo por quê? Discutindo a questão de que Mackinder ele teve um período aí em que a geopolítica no século XX ficou deixada de fora. O Vanderlei Messias da Costa, ele diz na introdução do Geografia Política e Geopolítica que os momentos de conflito são importantes porque, na verdade, ele diz que o ressurgimento da geopolítica geralmente ocorre em momentos de conflito. Então, o Vanderlei dá a entender o seguinte: olha, geralmente, quando se fala muito em geopolítica, é porque a situação está complicada. Estão falando muito em geopolítica é porque o clima está esquentando. Né? E, de fato, está esquentando bastante. Então, pode ser que agora no século XXI, após essa superação desse trauma do século XX em relação ao nazismo, a geopolítica tenha voltado ao vocabulário e tenha começado a participar de maneira mais interessante dos debates, e aqui é importante. E isso é algo que eu defendo como algo de grande importância, que é a renovação da geopolítica em novos moldes. Nós temos que pensar numa geopolítica renovada. E ela precisa ter base nessa geopolítica clássica. Isso precisa ser um processo de construção, certo? E eu acredito que eu, como muitos pensadores da academia brasileira, tenho adotado esse caminho, tenho feito publicações nesse sentido. Então, só para pensar, mais uma vez, Mackinder ele não apareceu agora, não caiu de paraquedas agora no Brasil. Desde a educação, né, ali no início do século XX, com Delgado de Carvalho, geógrafo brasileiro, a gente já tem o pensamento mackinderiano circulando. Com o nazismo, a gente tem uma grande perturbação desse termo geopolítica, que vira um termo maldito, e agora no século XXI a gente tem recuperado ele para pensar algumas questões, principalmente buscando até mesmo uma renovação, que eu acho muito importante. Então, esse segundo aspecto, né? Como Mackinder influenciou, inclusive, o ensino da geografia brasileira. Muito bem. Então, continuando, outros aspectos, geografia física e geografia humana. Será que o Mackinder pensava essas coisas em conjunto? Bom, nesse livro ele não vai fazer essa discussão epistemológica, né? Ele não vai chegar a falar, mas ele dá caminhos, orientações indiretas, né? Quando Mackinder ele pensa o próprio Herzland, é inegável o fato de que o Mackinder pensa uma geografia onde essa categoria, geografia física e geografia humana, não fazem muito sentido mais. Não fazem sentido porque a geografia ela é física e humana. Não escapa, nunca se escapa. Né? Seria até mesmo redundante falar em geografia humana. A geografia ela é humana. Seria redundante também falar em geografia física. A geografia tem uma parte que é física. Então a gente trabalha com essas duas categorias, né? E esse livro ele traz uma contribuição esplêndida nesse sentido, esplêndida, porque esse livro ele entende que essas duas coisas estão unidas. E ele trabalha nesse sentido. Então é diferente, né? Porque geralmente o que a gente encontra de um material mais clássico, né? Por exemplo, o próprio Vidal de la Blache conduziu uma série de estudos de geografia regionais, monografias sobre a América do Sul e tudo mais. Foram monografias, né, orientadas pelo Lablache, que na verdade fazem uma descrição, né? Aqui a gente não pode pensar que Mackinder fez uma ciência descritiva. Ele entende que a descrição é fundamental para a geografia, porque grande parte do livro é ele descrevendo as parcelas do mundo. Só que ele não limita a geografia a isso. Até porque limitar a geografia à descrição seria empobrecer a geografia. A descrição ela é um elemento básico de toda ciência é descritiva.
toda ciência trabalha com descrição. Se a geografia, portanto, for caracterizada como uma ciência descritiva, isso significa que é uma ciência muito pobre. Ela faz o mínimo, o básico. Descrição não é explicar. Descrever não é analisar. Descrever não é entender. Descrever seria o nível mais básico de assumir a aparência das coisas, né? De registrar a aparência das coisas. Então, é o nível mínimo para toda a ciência. Então, ele usa a descrição como ferramenta, mas é uma descrição, ele faz a descrição sobre todas as parcelas do mundo, para entender o mundo, porque ele tem um princípio muito maior, que é entender, bom, esses aspectos da geografia física, como eles influenciam a sociedade. Então, é num nível tão perfeito de encaixe entre essas duas coisas no seu livro, que a gente não consegue falar até mesmo, bom, isso daqui parece uma obra de geografia física ou uma obra de geografia humana? A gente tem dificuldade, né? Porque a gente olha toda aquela descrição, aquela análise, e a gente percebe, poxa, mas não é análise pela análise, não é descrição pela descrição. Ele está explicando essas localizações, explicando características da geografia física, como o clima, como o relevo, como o solo, mas porque ele tem um princípio, que é explicar como isso impacta ou condiciona a nossa sociedade. Então, aqui seria até uma questão de pensar o determinismo mackinderiano. Existe determinismo na obra do Mackinder? É um autor determinista? Não iria por esse caminho, em dizer que o Mackinder é um determinista. Porque o Mackinder reconhece a importância da técnica. Lembrando, quando o Mackinder pensa o Heartland, como eu disse, esse vídeo é para falar de outros aspectos, mas a gente não consegue muito escapar, porque esse livro, esse vídeo, né, para falar de outros aspectos, mas a gente não consegue escapar, porque no próprio livro, todos esses outros aspectos estão de alguma forma alinhados com a ideia de Heartland, né? Então, o Mackinder, quando pensa o Heartland, ele vai trazer o que caracteriza esse Heartland no fim? É, a hidrografia, o conjunto das bacias hidrográficas, o modo como o Heartland, ele tem bacias hidrográficas que fluem para dentro do continente, para os oceanos congelados ou para lagos continentais, né? O Mar Cáspio, o Mar de Aral, por aí vai. Ele pensa a questão da mobilidade, então ele, por exemplo, pensa muito a questão das vegetações para entender isso, como as estepes funcionam como uma espécie de corredor natural, né? Como o conjunto das planícies, então a planície da Sarmátia com a planície russa, como criou um corredor, né, que muitas vezes levou os povos do Heartland para a Europa. E um terceiro aspecto que é muito importante, que ele coloca no livro, é a técnica. Ou seja, bom, o potencial do Heartland, né? Ele vai colocar, por exemplo, o fato de que quando a primeira ferrovia é inaugurada nos Estados Unidos, grande parte do comércio marítimo ainda é feito por embarcações à vela, certo? Não são embarcações movidas a vapor ainda. Ele querendo dizer o seguinte: olha, a gente pensa no poder marítimo, né? Porque é uma questão muito importante, né? O Mackinder entende essa história mundial como um conflito contínuo entre poder marítimo e continental. Então ele diz o seguinte: olha, a gente pensa na técnica, pensando na técnica, a gente pode dizer o seguinte: a gente tende a pensar que o poder marítimo sempre foi muito superior ao poder terrestre. Mas olha só, quando a primeira ferrovia foi inaugurada nos Estados Unidos, a grande parte do comércio marítimo internacional era feito a partir de embarcações à vela. Então não é assim, né? Não é que o poder marítimo sempre teve um desenvolvimento tecnológico superior ao terrestre. A gente tem que pensar em outro sentido. Então ele pensa, por exemplo, a questão das ferrovias. Hoje, a Transiberiana, que liga o território russo de Moscou a Vladivostok, é uma inovação técnica que dá um outro sentido ao Heartland, o poder aéreo, né? Que também, na visão do Mackinder, não deixa de ser poder terrestre, o poder aéreo, né? Porque ele só funciona a partir de bases terrestres. Hoje a gente já tem os porta-aviões para pensar o poder naval e por aí vai. Mas fato é, então, que seria muito problemático de chamar o Mackinder de determinista, até porque esse termo é um reducionismo tão grande, é, coloca a discussão em qualquer patamar fraco, né? É um termo, na verdade, criado por um historiador, pelo Lucien Febvre, que, na verdade, fez esse... O Lucien Febvre, ele utilizou isso para menosprezar o pensamento geográfico, né? Porque a história estava, com a escola dos análises, a história estava querendo se sobrepor às demais ciências humanas, né? Então, geografia fica com essa outra parte, né? Com a parte natural, e a gente explica. A geografia constrói o cenário, a gente explica os eventos, mais ou menos isso que o Lucien Febvre queria. Então, ele falou, bom, Ratz é determinista, Lablache é possibilista. E a gente sabe que, no fundo, a discussão é muito maior do que essa.
Então, chamar o Mackinder de determinista, eu acho um problema a partir do momento em que ele reconhece a importância da técnica. Né? Então, dizer que o Mackinder estava falando da geografia física, mas ele dizia, olha, tudo bem, a geografia física está influenciando tudo, mas tem aqui uma questão da técnica que eu não posso deixar de lado, que é uma obra humana que modifica o sentido que eu entendo da natureza, que modifica os limites que a natureza me impõe, que tem que ser considerada na minha teoria. Então, dizer que ele é determinista é um grande problema. É possibilista? Também é um outro problema, porque esses termos eles geram uma redução tão grande, né, do nosso debate que é complicado. Então, a gente pode entender que ele considera uma série de condicionamentos, de condições e condicionamentos para entender a história da humanidade. E são condições e condicionamentos que existem até hoje. Né? Quando eu penso, ainda hoje, a geografia física no mundo, bom, se não tivesse importância, por que eu estudaria a geografia física? Ela impacta relações sociais, não quer dizer que elas definem essas relações. Mas fato é que algumas áreas são mais difíceis que explorar que outras. Algumas áreas são favoráveis à criação de uma biomassa imensa que produz uma agricultura maravilhosa e outras não. Né? Então, condicionam alguns aspectos, não quer dizer que determinam, mas que dão uma orientação para algumas das nossas questões. Senão, a gente jogaria simplesmente e diria: bom, vamos tornar a geografia uma coisa só humana, pensar o espaço do homem sem a natureza. Isso é impossível, né? A geografia não funcionaria nesse sentido, né? A gente não pode excluir nem a natureza primeira, nem a natureza segunda da nossa discussão. Muito bem, outro aspecto aí para a gente pensar o Mackinder, suas outras contribuições teóricas além do Hertland, seu papel na Liga das Nações. Então, Mackinder, na verdade, esse livro é sobre isso, né? Ideais democráticos e realidade. Um estudo sobre a política de reconstrução. Reconstrução do quê? Do mundo pós-Primeira Guerra Mundial. E para o Mackinder, essa política de reconstrução era a política de pensar o Tratado de Versalhes, os Acordos de Paris, de pensar a Liga das Nações. Então ele está ali, na verdade, ele é diplomata da Inglaterra e ele vai representar os interesses da Inglaterra nesse Tratado de Versalhes. Né? E como a gente vai ver, o Mackinder foi responsável pela criação de todo um cordão de países que vem desde o Mar Báltico até o Mar Negro, até a Península da Balcânia, de países que criassem uma espécie de separação entre Alemanha e Rússia. Né? Isso tudo está dentro da sua teoria do Hertland. A gente vai explorar isso em vídeos seguintes, né? Porque a gente vai pensar aí o Hertland com mais profundidade. Cada porção desse Hertland, né? Atualização de algumas coisas, algumas questões que nós podemos pensar. Esse vídeo a gente vai introduzir mais o lado B do Mackinder, né? Bom, então, qual foi seu papel na Liga das Nações? Mackinder, ele era um defensor de uma participação da totalidade dos países. Ele entendia que, para a Liga das Nações funcionar, eu preciso necessariamente da participação de todos os países. É assim que vai funcionar. Então, ele era um grande defensor da participação dos países mais pobres. Os países mais pobres têm que participar dessa Liga das Nações. Então, ele defende essa participação dos países mais pobres na Liga das Nações, entende isso como fundamental. Essa Liga das Nações, que é essa primeira tentativa de criação de uma comunidade internacional, uma comunidade política internacional, que mais tarde vai gerar a ONU, né? Essa Liga das Nações, ela teria que ter como princípio, então, a ampla participação. Isso, então, deveria funcionar a partir da presença de países hegemônicos e de países mais pobres. E ele também pensava algumas questões a respeito disso. Por exemplo, ele entendia que os países hegemônicos funcionariam como uma espécie de mediador de conflitos e que, por serem países hegemônicos, deveriam abdicar, de alguma forma, né, de seus interesses maiores, em prol da boa segurança da humanidade, da boa relação entre o mundo, entre os países do mundo. De alguma forma, eu tenho que conciliar interesses. Tenho que abdicar de alguns dos meus interesses para que a participação seja ampla. Então, os países hegemônicos devem funcionar como conciliadores de conflitos, abrindo espaço para a participação de potências menores. O que é um problema, né? E a gente vai discutir um pouco isso mais ao final, né? Quer dizer, a relação, né, entre idealismo e realismo na obra do Mackinder, que é muito importante para a gente compreender essas ideias. Bom, terceiro ponto para a gente pensar a Liga das Nações. A ideia de que deve existir um equilíbrio entre as nações, de modo que uma não submeta a outra
economicamente, o que poderia gerar conflitos. Por exemplo, Mackinder vai dizer nesse próprio livro sobre a questão da Índia. Ele vai dizer, será que os indianos já repararam uma certa assimetria da sua importância nas relações internacionais? O que ele quer dizer com isso? Será que a Índia já reparou que é um país muito poderoso, né? Que como unidade do Império Britânico é poderoso o suficiente para participar como um país independente na Liga das Nações? E ele vai ser, inclusive, a favor da sua independência. Né? Essas regiões, o que é muito interessante, porque o Mackinder está falando ali no início do século XX, antes da independência da Índia, que é algo complicado para um geopolítico dizer uma coisa nesse sentido, porque ele está sendo a favor da fragmentação do Império Britânico. Então ele vai defender ali, não, a Índia ela tem uma participação e tem que participar de modo independente nessa Liga das Nações. Outras regiões, por exemplo, como a parte da Alemanha, a parte africana da Alemanha, né? Ele já pensa que deveria ocorrer um processo de transição muito maior, né? Aquela parcela da África Oriental deveria passar por um processo maior de transição até estar preparada a participar da Liga das Nações. Mas o Mackinder já estava prevendo aqui uma questão importante, que é essa descolonização, essa independência dessas nações que deveriam participar como membros ativos nessas Ligas das Nações, o que é um pensamento muito progressista para a época. Né? Vamos pensar que ele está falando no início do século XX, né? E um pensamento que, de certa forma, beira um certo anticolonialismo, dizendo: olha, vamos pensar que esses países, enquanto um país submeteu o outro, não existe Liga das Nações possível, porque existe ressentimento, porque isso gera conflitos. Uma Liga das Nações só poderia funcionar no sentido de você abrir uma grande liberdade de participação dos diferentes países. Isso é muito importante, que nos leva até mesmo a pensar nessa importância de um certo progressismo, de um pensamento progressista no pensamento mackinderiano, né? Porque é, é um pensamento que é um geopolítico, que a gente poderia, como Marx faz a diferenciação dos vulgares para os verdadeiros na economia, né? Marx vai dizer: o Adam Smith e o David Ricardo, eles são verdadeiros filósofos da economia política, estavam preocupados com alguma coisa, né? E o Malthus, por exemplo, já é alguém que é perverso, né? Que está querendo realmente, já entendeu como funciona e está lutando para que continue funcionando desse jeito, né? Da mesma forma, a gente poderia pensar os geopolíticos assim. E o Mackinder, ele seria um verdadeiro geopolítico. A gente, quando lê a sua obra, a gente percebe que a sua preocupação fundamental não é tanto com o Estado britânico, mas com os povos do mundo. Ele coloca a Liga das Nações, ou seja, ele coloca um ideal de internacionalização, um ideal internacional na frente dos interesses nacionais. Isso ocorre quando ele fala que a Inglaterra tem que abdicar, tem que pensar nessa possibilidade de abdicar sobre os direitos da Índia, porque um país subjugando o outro não pode, né, existir dentro de um conceito de Liga das Nações. Não funciona desse jeito. Então, ele coloca, de certa forma, as questões da paz, a questão da humanidade, a questão dos povos do mundo na frente dos problemas nacionais. Isso é uma verdadeira geopolítica. Isso é uma geopolítica que não é feita somente segundo os interesses do Estado maior. Então, só o fato disso existir na sua obra é muito importante. É claro que ele é um representante dos interesses britânicos. A gente também não pode deixar isso de fora. Ele foi representar a Inglaterra no Tratado de Versalhes, ele foi responsável por, de certa forma, buscar uma proteção do bloco ocidental na criação do cordão mackinderiano, mas ele traz, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande com os povos do mundo. E faz projetos no sentido de valorizar mais esses povos do mundo do que os interesses do seu Estado Nacional, o que faz com que ele seja um verdadeiro pensador da geopolítica, que é diferente de um pensador como Paul Schoeffer, que está ali trabalhando para o Estado nazista, que está ali criando estratégias para o nazismo, que está ali criando teorias para favorecer o nazismo, é uma coisa diferente, né? Então, é muito importante a gente pensar essa ideia do Mackinder de que as nações não devem submeter as outras nações. Com essa ideia, o próprio Mackinder vai pensar essa ideia para criticar o livre comércio. Né? Então, ele é um crítico, para você ver o nível de progressismo, né, do seu pensamento. No final do XIX, para o século XX, ele é um crítico do livre comércio, do laissez-faire. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, né? Bom, também um participante ativo da Conferência de Versalhes. Né? Então ele pensa, e a Conferência de Versalhes vai ser um palco privilegiado para pensar a Liga das Nações, né? Uma reunião com os representantes do mundo, pensando como essas nações vão se conciliar agora no pós-Primeira Guerra Mundial. E aí,
tenho dois destaques importantes para a sua participação, né? Na verdade, três. Primeiro destaque, eu já comentei com vocês, o fato de que a participação do Mackinder foi muito importante. Aqui nesse livro, ele inclusive está esboçando o seu projeto, o porquê que é importante esse cordão, né, mackinderiano dos países bálticos até os países ali da Península da Balcânia, até os gregos, né, passando ali por Eslovênia, pelos romenos, enfim. Ele esboça nesse livro essa teoria da reconstrução com base na criação desse cordão de contenção, que colocaria distante russos e alemães. Mas, como eu disse, isso nós veremos no próximo vídeo, mas é importante destacar isso como é fundamental aí na Conferência de Versalhes. Então, o segundo ponto, critica a forte imposição contra os alemães. O Mackinder, ele tem uma visão de futuro, porque é um homem que faz parte de seu tempo, que entende a sua realidade, e ele é capaz de prever os problemas, né, o impacto das fortes imposições feitas no tratado contra os alemães. Então ele diz, olha, a Alemanha é um país que foi gestado a partir de uma série de conflitos, né? O seu ideal de integração foi um ideal extremamente centralizador, né? Numa figura como Bismarck, que vai ser muito discutido nesse livro também. Bismarck conduziu essa política à mão de ferro, que gerou conflitos, né, na Europa Ocidental e na Europa Oriental, no sentido de consolidação de uma Alemanha centralizada, e que ali se centralizando em 1870, 71, né, após a Guerra Franco-Prussiana. Então é uma nação de pessoas que possuem, né, que desenvolveram uma espécie de orgulho nacional, a partir de toda a gestação desses princípios centralizadores. Então, o cultura alemão, né, o culto alemão, a cultura alemã, ela é extremamente, ela possui um forte sentido de orgulho nacional. E justamente por possuir esse forte sentido de orgulho nacional, o Mackinder falou, olha, impor aos alemães esse tipo de restrições tão severas, impor aos alemães o pagamento de uma dívida tão alta, e ele chega a dizer, o que esperar do futuro? O que esperar do futuro após essa reunião? Né? O futuro tá, o que nos reserva o futuro? O futuro nos reserva uma grande problemática, né? E ele diz, isso pode fortalecer a hostilidade alemã contra a Europa Ocidental. Então, veja só o potencial mackinderiano, o potencial desse pensador em prever, inclusive, o futuro. Né? Somente um homem que compreende muito bem o seu presente pode dar alguma indicação de futuro. E nisso ele acertou em cheio, né? Quer dizer, isso tudo desbocou no nazismo, num forte sentimento de revolta dos alemães contra as potências ocidentais. Né? Chegou ao ponto de, quando os nazistas invadem Paris e quando conquistam a França, os nazistas fazem com que os franceses assinem o tratado de rendição no mesmo trem que os alemães assinaram a sua rendição em Versalhes. Então, vejo esse sentimento, esse acúmulo de sentimentos, essa revolta, né? Esse rancor, né, do orgulho alemão que se sentiu extremamente ferido. E o Mackinder já preveu isso. Então ele chega um momento a dizer, será que não seria o ideal a gente diminuir um pouco essa série de imposições contra os alemães? Não seria mais interessante no sentido de construir uma comunidade internacional com maior harmonia? Acredito que ele estava certo nesse ponto, né? Terceiro ponto, entende que ainda não há uma verdadeira Liga das Nações. Então ele termina o livro um pouco chateado, compreendendo não há uma verdadeira Liga das Nações. Quando os países mais pobres pedem uma certa representatividade e fazem apelos na Conferência de Paris, né? Quando fazem apelos na Conferência de Paris, as grandes potências vencedoras, né, dizem o seguinte, olha, os senhores estão aqui presentes porque nós permitimos, porque nós poderíamos ter feito o contrário. Então, Mackinder percebe, ó, existe ainda um grande autoritarismo, as potências hegemônicas ainda não aprenderam a tratar as potências menores. Quer dizer, vocês estão aqui porque nós, diante do nosso grande poder, concedemos a você uma participação. Mas cadê o ideal, inclusive, que o Mackinder vai dizer, grande parte do livro, ele vai dizer, faltou o ideal fraterno, faltou a fraternidade. Pensando na Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, ele está dizendo, liberdade e igualdade foram vistas, são mais fáceis de serem construídas no interior das nações. Né? Liberdade e igualdade no sentido nacionalista, é claro que tudo isso a gente pode criticar, né? Mas vamos pensar, por enquanto, só dentro do pensamento mackinderiano.
E, por fim, a fraternidade. A fraternidade é com o outro. Então, a fraternidade é o mais difícil. É uma nação pensar no outro, uma nação pensar, mas em relação ao outro, como eu procedo em relação àquele país. Então, essa fraternidade foi o mais difícil e inconsolidado nessa conferência, não se realizou. Portanto, Mackinder sai até um pouco, né, cabisbaixo dessa reunião, por não conseguir atingir os seus objetivos aí de uma Liga das Nações, continua um pouco receoso sobre a sua produção, mas entende que está se gestando pelo menos um caminho. Pensamento econômico, essa é uma parte muito importante, né? Lembrando que ele foi professor na escola de economia, e como ele pensava? Porque o Mackinder ele tem um pensamento muito progressista e isso impacta o seu pensamento econômico. Por exemplo, o Mackinder ele é crítico do liberalismo. Ele retoma, inclusive, uma frase do Otto von Bismarck, né, o chanceler alemão, que é responsável ali, um grande pensador, um grande estadista, né, que é responsável ali pela unificação da Alemanha. E ele traz ali o fato de que o Bismarck, uma frase do Bismarck para pensar o liberalismo. O Bismarck dizia: o livre comércio é a economia dos fortes. O que ele quer dizer? Né? Porque, a princípio, quando a gente pensa em livre comércio, a gente tende a dizer que é uma relação de trocas iguais, né? E que, portanto, uma relação de trocas iguais, de parceiros econômicos, né? Vamos lembrar lá a teoria das vantagens comparativas do David Ricardo. O McKinney está dizendo, não, eu concordo com o Bismarck, o laissez-faire, o livre comércio, né? Ele é a política dos fortes. Porque quem aplica esse livre comércio são as potências hegemônicas e aplicam a força contra as outras potências. Só a gente lembrar o caso da Índia, né? Um dos principais movimentos no processo de independência da Índia, liderados por Gandhi, foi a queima das roupas britânicas. Então, queimem as roupas britânicas, vamos usar os nossos tecidos nacionais. Mesmo que eles sejam mais caros ou mais pobres, né? Vamos utilizar com orgulho, porque o livre comércio é uma imposição contra outra nação. E um livre comércio, ele se realiza na base das desigualdades. Então, Mackinder percebeu isso. Bom, esse livre comércio está sendo produzido a partir de assimetrias. Isso gera conflitos entre as nações. Então, não se pode pensar que uma nação que detenha o desenvolvimento tecnológico possa conseguir harmonia mundial submetendo as nações mais fracas a um comércio desigual. Mackinder percebeu isso, foi um crítico do liberalismo. Então, também foi um crítico do imperialismo alemão. Também criticou, olha, o imperialismo alemão também é um problema. Né? O culto, ele chama de cultura alemão, né? O cultura alemão, a cultura alemã tem se produzido a partir de intervenções, de imposições, de autoritarismos. Esse também é um problema para o Mackinder. E um terceiro ponto crítico do bolchevismo. Então ele viu o surgimento da Revolução Bolchevique e viu com maus olhos. Também não entendeu muito bem o princípio bolchevique. Então, afinal de contas, o que o Mackinder é? Né? Acho que é importante para a gente entender o pensamento econômico do Mackinder, que inclusive para a sua época é um pensamento original, muito original, né? Mas está ali baseado numa série de autores que estão pensando alguns métodos, né, de maior controle da economia, que vai desembocar lá no keynesianismo, no estado desenvolvimentista, né? A gente precisa pensar o princípio da continuidade. Então, o Mackinder fala em princípio da continuidade, que é essa inércia na economia, né? Ou seja, o conjunto dos. A gente tem que pensar que a economia funciona numa espécie de sistema e que esse sistema ele corre numa certa direção. Ele gera movimentos em determinados sentidos. Isso é a inércia. Então, as políticas econômicas de hoje vão refletir amanhã em outros modelos, vão impactar as relações sociais de amanhã, em diferentes níveis, num nível de 1 ano, num nível de 10 anos, num nível de 100 anos, e por aí vai. Depende da potência desse movimento em determinada direção, depende da potência dessa inércia. Então, o princípio da continuidade, a respeito do princípio da continuidade, Mackinder diz, olha, nem aceitar o destino, nem o suicídio, mas sim o direcionamento. É algo mais ou menos nesse sentido que ele coloca no livro. Nem aceitar o destino, ele está dizendo o quê? Nem aceitar que a política de livre comércio continue sendo tal como é e produza assimetrias nas relações internacionais. Ou seja, nem aceitar o destino de que as coisas continuem tal como estão. Nem o suicídio. Suicídio, ele está falando do bolchevismo. Ele está dizendo, olha, os bolcheviques, eles adotaram a política do suicídio, da autodestruição. Então, ele é um crítico, ele entende que o pensamento revolucionário marxista é uma política do suicídio.
É uma política da autodestruição, da destruição do quê? Da ordem. Né? Então, ele, por exemplo, comenta: a luta de classes, tal como é pensada no marxismo, vai em pouco tempo gerar problemas entre cidade e campo, porque quando você começa a ver problemas de classe em todos os lugares, mesmo após a Revolução Socialista, você vai ver problemas de classe entre as diferentes tribos do proletariado. Então, ele diz: olha, entre o campo e entre a cidade, nós vamos encontrar logo mais problemas. Né? Então, isso realmente, a gente viu isso se desenvolver em certa medida em alguns estados socialistas. É claro que isso, nós estamos pensando no autor, isso é passível de crítica, claro, né? Mas então o Mackinder, nesse sentido, ele busca preservar o que a gente tem de ordem. Nesse sentido, ele se trata de um conservador. Vamos preservar o que a gente conquistou do capitalismo, mas nós temos que fazer movimentos contrários. A gente tem que lutar contra a inércia. Lutar contra a inércia seria propor outros modelos de governança. E esses outros modelos de governança do Mackinder vão muito no sentido de um planejamento. Né? De um planejamento, de uma espécie de controlar esse livre comércio, de regularizar as relações entre as nações, favorecer acordos mais estratégicos. Isso é, por exemplo, o que a China tem feito muito hoje. Né? Vamos fazer acordos de um pacto de lucro comum, né? De somatória zero. Né? Nem você ganha, nem nós dois ganhamos juntos. Né? Não é um ganhar e o outro perder. São os dois, de acordo com o comércio, ganharem juntos mutuamente. Então, isso até hoje né, tá sendo importante para a gente pensar. E aí, dentro dessa política né, de organização, de planejamento, é muito importante o aspecto do federalismo e do comunitarismo no pensamento mackinderiano. Então, por exemplo, o Mackinder ele vai comentar a respeito da perda da horizontalidade de relações. Ele não fala com essas palavras, mas é isso que no fundo ele quer dizer. Ou seja, o fato de que hoje, com o desenvolvimento do nosso sistema econômico, as relações horizontais, ou seja, a minha comunidade, ela perde o sentido. Ela fica sujeita a outras comunidades dentro do território nacional. Isso é fácil de entender. É, por exemplo, pensar uma cidade como São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes. O Mackinder diria, bom, isso daqui é uma perda de identidade local. As pessoas se dirigem para São Paulo porque São Paulo é uma cidade muito polarizada. São Paulo está sugando a energia do resto do país. São Paulo se constitui um problema para o resto do país. Então, ele já vai no sentido um pouco desse amanejamento do território, né, desse planejamento, né, dessa ideia que depois vai ser desenvolvida também, muito parecido né, com as ideias do François Perrault. Né? Quer dizer, é o Perrault que vai trabalhar com a teoria dos polos de desenvolvimento e que vai dizer, olha, se a gente tem certas polarizações, se uma cidade está mais polarizada que outra, a gente tem que equilibrar. Então, Mackinder está indo muito nesse sentido, um pouco keynesiano, nacional desenvolvimentista, bem nesse início do surgimento desse pensamento. E ele entende que essa ausência de horizontalidade é a base de muitos problemas sociais, o que faz com que ele pense que a possibilidade de fazer com que o homem se sinta pertencente ao seu solo superaria problemas de classe. Ele diria, bom, grande parte dos conflitos de classe seriam superados se cada homem, no seu lugar, se sentisse dono do seu solo. O que é muito interessante, porque o Mackinder está buscando resolver os problemas da ordem da luta de classes do ponto de vista geográfico. Então, até nisso ele está dizendo, olha, nesse ponto eu acho que a geografia contribui nesse sentido. O homem tem que se sentir pertencente ao seu solo, não pode se sentir deslocado. Ele tem que ter um sentimento de vizinhança. Isso inclui, por exemplo, o fato de que os homens têm que ter a possibilidade de desenvolver um sentimento local de identidade, de solidariedade e de pensamentos mais profundos. Mackinder vai colocar uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, o fato de que hoje, quando a gente olha para o homem moderno, ele não tem a relação do homem moderno com seu vizinho. O seu sentimento de vizinhança é um sentimento que beira até a falsidade. É aquele falso interesse no bom dia e no tudo bem. Bom dia, tudo bem, tchau. Mackinder diz, isso fragmenta as relações sociais, coloca um contra o outro. O que falta, então, é a possibilidade de que o homem, na sua vida comunitária, seja capaz de discutir e ele só vai ser capaz de discutir elementos superiores que dizem respeito à política e economia da sua sociedade se ele se sentir pertencente ao seu solo.
Porque se sentindo pertencente ao seu solo, ele zela pelo seu solo. Zelando pelo seu solo, ele é capaz de manter um diálogo com seus iguais, com seus vizinhos, no sentido do desenvolvimento de uma política solidária, comunitária, que entenda esse pertencimento e que não coloque um contra o outro. Essa é a perspectiva mackinderiana dessa resolução desses problemas sociais. Depois a possibilidade, então, na verdade, o terceiro ponto agora, planejamento do território. Então, primeiro ponto, questão da perda, quando a gente pensa a importância do federalismo e do comunitarismo, né, para a gente entender essas importâncias no pensamento mackinderiano. Dentro do federalismo e comunitarismo, primeiro ele destaca a perda de horizontalidade de relações, o que pode levar a problemas sociais. Depois ele destaca que a possibilidade de fazer com que o homem se sinta pertencente ao seu solo poderia superar os problemas de classe. E, por final, destaca essa importância do planejamento do território, distribuir infraestruturas e oportunidades. Por exemplo, ele vai destacar no momento do livro o fato de que um grande cidadão, né, um cidadão escocês muito rico, enviava suas filhas para estudar fora, né? E que ele comenta, bom, na Escócia o que ocorre, o que pode estar na base dos problemas sociais é que os ricos mandam seus filhos para outros lugares para estudar, para se aperfeiçoar, para adquirir um pensamento, enquanto os pobres ficam sujeitos às universidades locais. Isso fragmenta a sociedade. Não existe um ideal de comunidade nesse sentido, né? Muito bem, então, pensando no federalismo e esse comunitarismo no pensamento mackinderiano, e por fim, né, isso tudo a gente estava pensando dentro das possibilidades de como Mackinder previa uma organização social e econômica, e por fim, um último aspecto econômico que é válido destacar seria a sua sugestão breve, que é feita no livro, breve, mas importante, de uma moeda única. É importante notar isso, uma moeda única universal. É importante notar isso porque o Keynes vai ser o defensor de uma moeda única também. O que leva, então, a gente a pensar nessa política de nacional desenvolvimentismo e tal. Isso, claro, pessoal, a gente também poderia discutir no nível. Alguns autores destacam que o nacional desenvolvimentismo é outra forma de liberalismo. Mas tudo bem, a gente não está se propondo a discutir nessa profundidade hoje, mas a pensar como o pensamento do Mackinder tomou, né, certas direções. Bom, por fim, né, quais são as últimas questões que podemos pensar, né? Idealista ou realista? É uma questão muito interessante para ser pensada nesse livro. Por quê? Olha o nome do livro: Ideais Democráticos e Realidade, né? Então, ideais democráticos e realidade. O que nos chama a atenção esse livro? Dois termos, ideais e realidade, o que nos leva a pensar idealista ou realista. Como a gente poderia pensar o Mackinder? Talvez esses dois aspectos apareçam muito na sua obra. O que poderia até nos levar a dizer, pô, mas ele tem que ser um ou tem que ser outro. Ou ele tem que pensar a sua geopolítica com base numa geopolítica realista, na realpolitik, né? Nessa ideia de considerar o mundo tal como é. Ou ele tem que planejar um futuro diferente, né? Ou pensar a partir de certos ideais de como uma comunidade ou uma geopolítica poderia ser melhorada. Mas fato é que aparecem as duas coisas aqui, né? Primeiro, em relação ao título, essa ideia de ideal democrático, né, e realidade, também diz respeito ao quê? Ao fato de que o Mackinder entendia que os ideais democráticos eram mais frágeis em relação às potências mais autoritárias. A democracia teria uma dificuldade de pensamento a longo prazo, uma dificuldade de pensamento estratégico que colocaria, mesmo sendo um sistema de governo superior ao autocrático, ele peca, ele falha no fato de dificuldade de se planejar geopoliticamente, o que faria com que as democracias ficassem sempre muito suscetíveis ao ataque das potências autocráticas centralizadas. Então, esse é um primeiro ponto. Mas como o idealismo e realismo aparecem no Mackinder? A gente pode destacar, o primeiro, o realismo, em relação ao Heartland. Ele é extremamente realista quando ele pensa o Heartland. Ele parte de dados concretos da natureza, da geografia física, das identidades culturais, do clima, da vegetação, dos estados nacionais que se formaram, do processo histórico de desenvolvimento desses estados nacionais, porque ele considera a história uma grande aliada nesse processo de entendimento dessa geografia física e dessa geografia humana que vai se constituindo, enfim, da geografia, né? Então ele parte essa realpolitik, né? Essa geopolítica realista parte muito desse solo, né? De observar o concreto, de entender como esse concreto pode impactar o mundo hoje. O idealismo, na verdade, ele está aparecendo em relação à Liga das Nações, muitas vezes.
Né? O Mackinder ele vai muito por esse ideal, essa visão idealista de que, bom, as grandes potências têm que ceder para as potências mais fracas, né? Quer dizer, funciona isso, né? Será que as grandes potências vão ter uma tomada de consciência, vão desenvolver uma fraternidade, né? Será que os Estados Unidos vai abdicar de seus direitos no mundo para adquirir um ideal fraterno? Será que isso vai superar, né? Que a ideal de fraternidade vai superar os interesses nacionais? Isso sim vai na direção de idealismo, de propor que mudanças sejam realizadas com base em planejamento, em convicções, né? Não necessariamente eu tenho uma base sólida da realidade para falar sobre isso. É uma sugestão, é uma reflexão que encaminha um pouco nesse sentido. Então, ele transita, né? Ele pensa no Herzl a partir dessa geopolítica realista, mas ele vai para a Liga das Nações e ele não enxerga ali o realismo, o dado concreto de que, bom, desde que o capitalismo surge, as potências hegemônicas seguem os seus interesses. Então, eu estou propondo uma ideia de mudança, mas que não tem base numa observação da realidade, necessariamente. Bom, poderíamos pensar, Mackinder, um pensador de esquerda? É problemático, isso daqui é uma questão que a gente poderia desenvolver muito em outro vídeo, né? Mas o Mackinder, ele é, sem dúvida, um pensador progressista, nesse sentido de que ele está à frente do seu tempo ali quando ele está pensando, né? Ele está criticando o livre comércio, ele está criticando o colonialismo como um problema de assimetria na Liga das Nações, ele está querendo incluir nações mais fracas. Então, o fato de que ele coloca os países mais pobres e o mundo, ele considera o mundo numa igualdade de representação, né? Ele não considera os europeus superiores aos demais, né? Ele fala, não, todo mundo tem que ser representado e as potências hegemônicas têm que, de certa forma, abdicar de algum dos seus interesses. Bom, isso vai em direção ao pensamento mais progressista, de, bom, vamos abdicar dos nossos interesses para possibilitar a existência dessas nações menores nessa liga e que elas sejam representadas de forma igual, que não exista um comércio que vá sugar as riquezas de uma nação para outra, que a gente controle isso de uma maneira muito mais adequada. Então, definitivamente, a gente pode pensar o Mackinder como um pensador progressista. Bom, e aí, por fim, né? O que o conjunto dessas coisas nos diz sobre Mackinder? Muitas coisas, né? O pensamento mackinderiano, primeiro, acho que o que salta aos olhos é que é um pensamento complexo, né? Eu acho que o Mackinder traz uma questão muito importante para a geografia, que é o fato de que nós temos que sair um pouco da nossa caixinha e pensar com as demais ciências. E eu acho que o Mackinder ele traz de volta o potencial da geografia. Ele vai chamar a economia, ou ele vai chamar a ciência política, ou ele vai chamar a filosofia, mas para pensar com a geografia. É a geografia que é o centro da sua preocupação. Muitas vezes isso não acontece, né? A gente chama essas outras ciências e deixa elas dominarem as discussões, e a geografia é esquecida, como se fosse de fato uma ciência auxiliar. Então, eu acho que a grande contribuição do Mackinder são as bases da gente pensar uma geopolítica preocupada com os povos do mundo. É um geopolítico autêntico. Isso é muito importante para a gente criar uma nova geopolítica. Então, pensar junto com os povos do mundo no ideal progressista. A geopolítica ela não precisa ser a ciência dos estados. Ela pode ser uma ciência reflexiva, com um fundamento na filosofia e na geografia. Ou seja, ela pode ser uma ciência do pensamento, uma ciência da reflexão, uma ciência que não precisa estar atrelada aos Estados nacionais, pode elaborar críticas contra os Estados nacionais. E, portanto, ele cria essa base. Né? Hoje, nós temos que propor fortemente um retorno ao Mackinder, um retorno aos seus ideais de pensamento geopolítico. Uma geopolítica preocupada com os povos do mundo, uma geopolítica preocupada com a generalização, com o fato de que a gente pode trazer conhecimentos generalistas. A gente pode pensar uma filosofia da geografia a partir dessa geopolítica mackinderiana. Bom, é isso, pessoal. Hoje vimos o lado B de Mackinder, todas as suas contribuições e, lembrando, isso diz respeito somente a esse livro. O Mackinder tem uma série de outras publicações que nós temos que observar para pensar quais são suas outras contribuições. Quer dizer, longe de ser só o Herzl, né? Um autor complexo que não podemos jogar fora jamais. É isso, pessoal. Até uma próxima.